Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Estamos trabalhando, lendo o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E hoje, com o tema Mente Fanática, nós vamos trabalhar o capítulo 5 deste livro. E conosco está o missionário Wanderson, da ASPAR. E desde já agradeço a sua participação, Wanderson. E com você a palavra. Que o Espírito Santo Muito bem. Bom dia a todos, agradeço a Deus pela oportunidade, por estarmos aqui nessa maravilhosa manhã, nessa madrugada, e que Deus possa nos abençoar para que as palavras faladas nessa manhã possam vir do céu e possamos ter a certeza que hoje, nessa manhã, vamos ter um encontro com Deus. Amém? Então, algo difícil de se entender, acreditamos que é a mente humana, né? Porque são vários pensamentos, várias ideias, e o ser humano é como eu posso dizer, o ser humano é uma criação de Deus, e temos a certeza que Deus fez o ser humano com perfeição, com tato, habilidade, qualidade, pensamentos avançados, uma mente qualificada, né, para poder se adaptar em qualquer situação, certo? E dessa forma Deus criou Eva e também criou Adão. Diz que a mente de Adão, o conhecimento que ele tinha, que ele teve, era um conhecimento muito grande. Ele entendia de planta, ele entendia de tudo que se encontrava sobre a terra. Adão, ele tinha capacidade intelectual de entendimento, certo? Só que, como conhecemos a história, chegou um ponto em que a mente humana, ela acabou se tornando uma mente corrompida pelo pecado, depois que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Então, o que nós podemos entender nessa reflexão, nesse ponto, é que o fanatismo, né, é algo que não provém de Deus. Ele veio da desobediência para com Deus. Então, devido à consequência do pecado, o fanatismo ele entrou no mundo social, no mundo religioso, e também ele conseguiu ingressar no mundo político, certo? Podemos ver que acreditamos, segundo a Bíblia, que nós estamos vivendo no período do fim, né? E nesse tempo, podemos ver que as igrejas, que eram para ser lugares espirituais, lugares consagrados a Deus, as igrejas estão se pervertendo de uma forma geral. Se formos pesquisar na internet, no mundo social, também podemos ver que pastores, ministros, obreiros, membros de igreja, hoje, não estão profetizando o que realmente é para acontecer, não estão falando de acordo com a luz da Bíblia. Então, o que podemos entender de uma pessoa fanática? Diz aqui, eu não entendo muito sobre a mente, né, que é um assunto da psicologia, mas eu andei analisando algumas questões e diz aqui que a mente fanática é um estado psicológico obsessivo de devoção, admiração excessiva por ideias, conceitos, temas e pessoas. O fanático é alguém que persegue uma validação que domina sua mente, tornando bruto e intransigente. Diz aqui que tem algumas características sobre uma mente fanática, né? Que nós podemos analisar. É uma crença, um comportamento que não admite refutação, ou seja, é quando a pessoa tem uma crença em alguma coisa, ele tem a certeza daquilo, só que ele não aceita que alguém o contradiz, ele não aceita que alguém fala contra aquilo que ele acredita, contra aquilo que ele defende. Ou seja, ele não aceita opinião,
certo? O único ponto que está certo é o dele. E quando você vai tentar dialogar, quando você vai tentar conversar sobre o assunto, aquela pessoa ele já fica zangado, já fica irritado, né? E pensa que as coisas da forma dele, da forma que ele pensa e da forma que ele acha que é certo, e dessa forma a pessoa acaba fugindo da luz da Bíblia, né? Diz assim, que a pessoa não reconhece o valor, virtude do outro, e nos seus argumentos visa incentivar nos indivíduos e nos grupos sociais motivação para posturas e atitudes extremas, né? Diz aqui que aparenta sempre viver, ter uma vida social e se relaciona tranquilamente com as pessoas, mas em uma realidade muito peculiar em um mundo social. Ou seja, ele é uma pessoa que o pensamento dele é o certo, né? Você não consegue refutar com essa pessoa, porque sempre ele que está certo, sempre da forma dele que acerta, e é isso. Só que segundo a luz da Bíblia, não é a nossa forma que está certa, né? Não é a nossa forma de pensar que está certa, mas sim a luz da palavra de Deus, né? Então vivemos num tempo em que todos os aspectos do fanatismo se insinua entre os crentes e também entre os descrentes. Diz que Satanás ele forçará a entrada falando mentiras hipocritamente, né? Mentiras e hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando a pessoa fala uma verdade, mas de fato às vezes ela não vive, né? Então isso é ser uma pessoa de forma hipócrita, né? E apresentará tudo que possa inventar para enganar homens e mulheres. É o que Satanás hoje ele está fazendo dentro das igrejas, ou seja, ele está misturando a verdade com a mentira, né? Diz assim, ó: temos visto em nossa experiência que Satanás não consegue prender as almas no gelo da indiferença. Ele procurará impeli-las para o fogo do fanatismo. Quando o Espírito do Senhor se faz notar entre o seu povo, o inimigo aproveita a oportunidade para também atuar sobre várias mentes, levando-as a misturar seus próprios peculiares traços de caráter e de pensamento com a obra de Deus. Assim, sempre há o perigo de que eles permitam que suas próprias ideias se misturem com a obra de Deus e assim se tomem resoluções imprudentes. Muitos se empenham numa obra por eles mesmos ideal e que não é inspirada por Deus. Ou seja, as pessoas hoje estão misturando as ideias deles com os conceitos bíblicos, né? Com a palavra do Senhor. Então, quando a pessoa ele passa a misturar um pensamento dele, que é dele, que não vem de Deus, uma ideia dele, misturado com a verdade presente, né? E ele passa a defender esse ponto e formar uma doutrina baseada nisso, certo? Então ele passa a se tornar uma pessoa fanática, né? Uma pessoa obsessiva pelo aquilo que ele acredita, mas não é conforme a vontade do Senhor, né? Eu separei aqui um texto de Filipenses, capítulo 3, o versículo 6, que conta um pouco sobre Paulo aqui, ele está falando algumas coisas sobre essa questão. Ele diz, ó: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, ou seja, acautelai-vos com as falsas doutrinas, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não devemos confiar em quem? Na carne, em doutrina de homens, em pensamento de homens. Então nós temos que analisar o que é a doutrina de Deus e o que é a doutrina do homem, criada pelos homens. Sabemos que a Bíblia ela foi desenvolvida por homens, certo?
Só que nós temos que entender que foram homens com pensamentos voltados para Deus, não homens com pensamentos voltados para o eu e para o egoísmo, mas homens santos capacitados por Deus, certo? Então tem uma grande diferença nesse ponto. E aqui no capítulo 3, no versículo 6, Paulo diz assim, ó: quanto ao zelo, ou seja, quanto ao fanatismo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, nesse ponto aqui, apóstolo Paulo, ele, no começo do seu ministério, ele foi uma pessoa que ele perseguia a igreja de Cristo. Ele tinha um zelo muito grande, né? Muito grande pela mensagem que ele acreditava ser a certa, pela mensagem que ele acreditava que era correta, que vinha de Deus. Era um zelo sem entendimento, até que Jesus Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, depois disso, ele pôde entender que o que ele estava fazendo era contra a vontade de Deus. E assim tem muitas pessoas hoje no mundo religioso, com várias ideologias, vários pensamentos, que ele acredita que é o certo, mas não está em conformidade com a verdade presente. E assim foi Saulo de Tarso, perseguidor da igreja de Deus, um fanático, e agora teve um contato com Cristo, e agora passou a ser Paulo de Tarso, um homem totalmente diferente e convertido. Mas por que Paulo adquiriu essa conversão? Por quê? Porque Deus mostrou para ele que ele estava errado, dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras e através da palavra do Senhor. Então, o que acontece hoje no mundo que nós vivemos? A pessoa fanática, ele tem suas próprias ideias, ele não aceita conselhos, ele não aceita a voz de Deus, ele não aceita uma luz que não seja dele. Então, isso passa a se tornar fanatismo, certo? Isso passa a se tornar o tal famoso fanatismo. Diz assim, ó: alguns há que não dão ouvidos a quê? A verdade presente ou outro assunto que outras pessoas falam, né? Portanto, tempo preferiram seguir seus próprios caminhos e sua própria sabedoria. Por tanto tempo acariciaram defeituosas tendências de caráter, hereditárias e cultivadas, que se tornaram cegos, não podendo enxergar à distância. Por eles são pervertidos princípios erguidos nas normas falsas, formam-se critérios que não trazem a assinatura do céu, certo? Entre os que se orgulham no Senhor como pessoas que praticam a justiça e não abandonam as ordenanças de Deus. Então, entre tantos, existem aquelas pessoas que não abandonam os princípios do céu, né? Eu estava analisando algumas questões hoje no mundo religioso e eu andei descobrir uma nova doutrina. Assim, descobri assim, não foi eu que descobri, né, isso, mas foi outras pessoas, eu pesquisei e consegui ver essa doutrina. A doutrina da glossolalia. Vocês já ouviram falar? Essa doutrina é uma doutrina que forma uma língua como se ela fosse nova ou desconhecida, né? Ou seja, aquela doutrina em que as pessoas falam em línguas, né, diferentes. Dentro de várias igrejas, as pessoas desenvolveram agora o dom de língua, que se pode falar em uma língua totalmente diferente, mas basicamente você não consegue compreender o que aquela pessoa está falando, né? Isso predominou dentro das igrejas e foi uma mistura da verdade com a mentira. Porque realmente o povo de Deus, no capítulo 1 de Atos, né, também no 2, lá fala que quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles começaram a falar em outras línguas, né? E ali foi numa grande festa daquela época, né?
E agora Deus, ele concedeu oportunidade para que aquelas nações que se encontravam além da Medopérsia, da Capadócia, Roma também que se encontrava, né? Eu creio que tinha até pessoas também do Egito ali, Medo-persas. Então diz que era mais de 10 nações, né? Mais de 10 línguas. Então Deus capacitou os discípulos para poder falar no idioma daquelas pessoas que se encontravam ali, certo? Só que o que aconteceu? No ano de 1870, da nossa era, né? Em 1937, 1997, uma pessoa chamada Agnes Ozman, né? Ela foi a primeira pessoa a desenvolver o movimento da glossolalia, que é o falamento em línguas estranhas, né? Em línguas estranhas, né? Isso aconteceu no ano de 1870 e 1937. E segundo as pesquisas que eu fiz, né? Daí que se surgiu esse movimento que se acontece dentro das igrejas, de você estar falando em outras línguas, que você recebe o Espírito Santo e você começa a rodar, começa a pular, começa a gritar, né? Começa a agir de forma irreverente dentro da casa de Deus e tudo mais. Então o que aconteceu? Vem um ponto da verdade, que os discípulos falaram em línguas, certo? Só que não foi línguas estranhas, foi na linguagem daquele povo, certo? E agora essa pessoa, nesse período de tempo, desenvolveu uma doutrina baseada naquilo, só que de uma forma totalmente diferente, uma coisa que veio dela. Então isso passa a ser o quê? Passa a ser fanatismo, né? E outra doutrina também que eu estava pesquisando é a doutrina do exorcismo, né? Que hoje existe dentro também das igrejas. Você sabia que hoje essas doutrinas, elas são criadas por pessoas que estão longe do princípio bíblico que vem do céu, né? E aí essa doutrina aí é uma doutrina do exorcismo. Eu já fui numa igreja assim uma vez. Eu não estou aqui para falar de igreja de ninguém, nem nada disso, né? Estou aqui para falar um pouco da verdade e um pouco do fanatismo, né? Mas eu, quando era menino, fui na igreja que eu deixei de ir. Não vou falar o nome da igreja que eu fui, né? Porque não é certo. Mas eu deixei de ir numa igreja porque lá toda vez que eu ia tinha demônio, tinha diabo, tinha Satanás, e toda vez que eu ia lá o pastor estava tirando o demônio de uma pessoa. E aí eu fiquei analisando, rapaz, mas Deus não está aqui. Eu no meu próprio pensamento, mas se Deus está aqui, por que o diabo está aqui? Aí eu fui analisar algumas situações e diz que o diabo também tem as igrejas dele. A pessoa pensa que está adorando a Deus, mas não está, né? Está adorando o próprio Satanás, certo? E a doutrina essa doutrina do exorcismo é onde você só vê expulsando demônio, e só fala nisso. E também a doutrina que só prega a prosperidade, né? E outra que só prega a cura, entendeu? Só que foge dos princípios bíblicos. E uma coisa que eu tenho para falar aqui, para quem estiver ouvindo, quem faz você se sacudir e se jogar no chão, isso é o diabo, viu? É Satanás que faz isso. Ele é que sacode a pessoa e joga no chão. Quem faz isso é Satanás. Então, se você está indo em algum lugar em que as pessoas se jogam no chão, pula, isso aí não provém de Deus, provém do diabo, porque essa doutrina não foi desenvolvida por Deus, foi desenvolvida por homens fora do princípio bíblico. Diz aqui que fanáticos são aqueles que tentam, em sua, como eu posso dizer, em sua arrogância, né, tentam formar novas interpretações da palavra do Senhor, segundo as suas próprias ideias humanas. E dessa forma, eles misturam suas ideias com a Bíblia, com as Escrituras, e formam uma nova doutrina. Isso também pode ser um tipo de fanatismo. Só que também tem aquele fanatismo que se desenvolve fora e dentro das igrejas, né? Mas no momento nós estamos falando do que se desenvolve dentro das igrejas, certo? E vemos também que uma pessoa que ele é fanático, né? Ele não vê o erro dele, ele só vê o erro das pessoas. Voltando aqui para o nosso... Vamos falar aqui um pouco da nossa igreja, né? Às vezes você vai na igreja, às vezes você vai numa roupa curta, às vezes aconteceu alguma coisa, não deu para você ir na roupa grande e tudo. Aí já tem aquela pessoa que está
O rapaz já está com fanatismo dentro da igreja, né? Ele já está ali, como eu posso dizer, te acusando, né? Então o fanático, ele acusa a pessoa, faz que nem o diabo, ele acusa. Ele não chega e aconselha: irmão, o que aconteceu, irmão? Que a senhora veio dessa forma para a igreja hoje? Tem alguma coisa que nós pode lhe ajudar? Como é que a gente pode fazer? E tudo. Aí a irmã vai entender o assunto, né? E vai se abrir com aquela pessoa e vai falar: não, irmão, o que está acontecendo isso e isso. Agora já o fanático, ele é que nem o Satanás. Ele só faz apontar o dedo e acusar. Rapaz, irmã isso, irmão aquilo. E também a questão do fanatismo, ele envolve em crítica, né? Ele envolve em acusação, certo? Aquela pessoa que sempre está criticando o irmão, aquela pessoa que não tem o poder de Deus, qual que é o poder de Deus hoje? Então nós vamos lá para Gálatas, Gálatas 2, 22, né? Deixa eu abrir aqui, Gálatas 2, 22, Filipenses, Efésios, Gálatas 5, 22. Qual que é o poder de Deus? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, qual que é o poder de Deus? A bondade, a benignidade, a mansidão. Então, quando aquela pessoa ele não usa esse poder para poder ajudar alguém, ele faz criticar e tudo mais, então ele não está sendo usado por Deus. Esse poder que ele está usando não vem de Deus. Qual que é o poder que vem da carne, que é considerado o poder do inimigo? Que nós temos duas naturezas, né? A natureza nossa natureza é pecaminosa, né? E a natureza de Cristo. Aí diz: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. O que está tendendo das igrejas hoje? Inimizade, entendeu? Contenda, panelinha, divisão, né? Lascívia, tudo isso é fanatismo. Idolatria, feitiçaria, porfia, ira. O irmão fica zangado com o outro, isso é poder do diabo. Discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice. Outrora vos previne que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam, certo? Então nós temos que nos afastar dessas coisas. E voltando aqui para outro ponto, segundo aqui essa leitura, que eu fiz aqui um resumo do capítulo, conta aqui uma história, nesse capítulo 5, de que tinha um cidadão, tinha um pregador, né? Que ele foi passar uma mensagem, que ele disse que essa mensagem vinha do céu, dizendo ele que essa mensagem vinha do céu, certo? Ele passou essa mensagem, só que o que ele falou não tinha nada que vinha do céu. Por quê? Porque estava fora dos princípios bíblicos, estava fora da Bíblia, né? o que ele havia profetizado, o que ele havia falado. As pessoas que estavam ali, outros pastores, outras pessoas consagradas a Deus, viu que o assunto que ele estava falando, que ele estava profetizando, não estava de acordo com a palavra de Deus, era uma coisa que vinha dele. Então o que aquelas pessoas fizeram? Eles chegaram, levantaram e começaram a criticar ele, falar tudo mais? Não. Depois que acabou a mensagem que ele tinha falado, foram lá, chamaram ele: irmão, isso não está certo, isso aí que você falou, você tem que analisar bem, porque não está baseado no contexto bíblico e tudo mais. E o que aconteceu com esse irmão? Ele ficou zangado com o povo. Ele se irou com o povo, porque não acreditaram na mensagem dele, entendeu? Então o que aconteceu? Ele não aceitou o conselho das outras pessoas. Então esse é o fanatismo, é quando você não aceita conselho, entendeu? Você não aceita uma orientação, você não aceita nada. E a própria palavra do Senhor fala que os seus filhos, que Deus repreende os seus filhos, né? Então, se está vindo uma repreensão para você, é porque Deus te ama e Deus quer melhorar a sua vida. Ele quer aproximar você de Deus, certo? Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão. E outra questão também que eu quero falar aqui para os irmãos, para nós, né? No passado, os fariseus eram fanáticos, entendeu? O que aconteceu com os fariseus? O que aconteceu com o povo de Israel? Eles foram levados em cativeiro 3 vezes para a Babilônia. Sofreram que só. Mas antes deles serem levados, foram mais de 400 anos de mensagem dos profetas para eles poderem voltar para Cristo e voltar a obedecer a sua lei. Não obedecer às mensagens dos profetas, foram para a Babilônia.
né? Depois comeram o pão que o diabo amassou, antes de ir para a Babilônia, comeram o pão que o diabo amassou em Jerusalém, muitos morreram, né? E aí depois voltaram lá foram levados a cativo 3 vezes para a Babilônia, né? Por Nabucodonosor. O pai de Nabucodonosor morreu, Nabopolassar, o vô, e aí ele assumiu o poder, e aí foi e sitiou Jerusalém, porque lá tinha muita riqueza e muito ouro, né? E o que aconteceu? Depois que eles voltaram do cativo, eles voltaram assim afiados na palavra do Senhor. Ficaram tão afiados, mas tão afiados, com tanto medo de Deus, da maldição de Deus cair sobre eles de novo, eles ser massacrados e tudo mais, que agora eles vieram com um zelo sem entendimento. Aí Jesus Cristo, que é o Messias, ele teve que vir, né, para poder mostrar para as pessoas que não era daquela forma. Porque os fariseus, eles chegaram num ponto tão grande que um médico, ele não podia curar uma pessoa no sábado, porque ele estava trabalhando. Então eles chegaram em um ponto extremista, que no dia do Senhor, que é o sábado, eles tinham que contar até os passos para poder andar, porque já estava pecando. Então eles chegaram em um extremo muito grande. E o que aconteceu? Porque eles foram fanáticos? Porque eles não ouviram a voz de Deus. Então aí se encontra o fanatismo, é quando não escuta a voz de Deus e ouve somente os seus pensamentos, somente as suas ideias, baseada na palavra de Deus, com suas próprias ideias, às vezes com até mentira, entendeu? Então foi o que aconteceu com os fariseus, se tornaram fanáticos porque não aceitaram a voz do Senhor e não se arrependeram dos seus pecados, certo? Quando eu tinha uns 10 anos, eu vi uma reportagem de um pastor, não me lembro bem, agora é que me veio na mente, não tinha programado para poder falar isso aqui agora, mas me veio na mente, que um pastor, ele criou uma doutrina de um versículo bíblico, eu não lembro qual foi, mas eu lembro assim, que o verso bíblico é do Antigo Testamento, eu acho que é no livro de Crônicas, 2 Crônicas, por aí, pega a mulher do seu próximo, adúltera, né? Aí o cidadão interpretou, pega a mulher do seu próximo e adultera. Aí quando pensa que não, ele fez uma doutrina baseada nas suas ideias, nesse versículo bíblico que ele não tinha entendido, e aí começou a ter relação com as irmãs dos outros irmãos. Estava pregando na igreja que tinha que ter relação com as irmãs. E muitos homens ainda caíram nessa história e deixaram o pastor usar as esposas deles, né, da época. Aí foi ele ainda falou, ainda lançou um desafio, né? Ainda lançou um desafio que prova para qualquer pessoa que a Bíblia permitia você ter relação com uma mulher que não é sua. E aí foi lá, um repórter foi lá, eu lembro, e aí o repórter leu, mas pastor, tem uma vírgula aqui, ó. Pega a mulher do seu próximo, adúltera. Não é para você pegar a mulher e adulterar com ela. Um cidadão repórter foi lá, e nem pastor não era, e foi lá e leu esse vídeo, e o pastor ficou só com o olho piscando, mexendo e piscando o outro. Aí ficou assim, todo sem graça, e depois não sei mais o que aconteceu, não lembro mais da história. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com o fanatismo hoje, para as pessoas e nós não sermos enganados, né? Diz lá em Mateus 7,15, que os pastores vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores, procurando ovelhas para poderem dragar. E lá fala assim também, que pelos seus frutos nós vos reconheceremos. Então essa é a questão, né? Pelos frutos a gente reconhece o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então que nós possamos abrir os nossos olhos e tomar cuidado com o fanatismo, porque isso está predominando o mundo. E às vezes eu ou você pode ser um fanático que não sabe. Entendeu? Então nós temos que estar dispostos a receber a luz do céu, a buscar nas Escrituras, a ler e também ouvir o que pessoas consagradas a Deus têm para nos falar, certo? Porque nós não devemos seguir conselhos de pessoas que estão longe de Deus, porque vão te dar um conselho que talvez não pode ser o certo, certo? Mas talvez é porque o ser humano é falho, né? Mas o certo é você sempre ouvir as pessoas que você acredita que está dentro do padrão bíblico, que está seguindo o princípio da verdade. Se uma pessoa dessa te dá um conselho e te fala alguma coisa, você analise, pense, ore a Deus para ver se o que vem dele é do céu,
Isso é a mensagem que ele quer te passar, vem de Deus em vez dele. Entendeu? Porque nós que somos povo de Deus, as pessoas que são povo de Deus, não pode ter a mente fechada, entendeu? Para as suas próprias ideias. Mas tem que ter a mente aberta para as compreensões bíblicas da palavra do Senhor. Estamos vivendo um período de tempo em que o orgulho, em que a avareza, em que a inveja predomina dentro dos corações. E se nós deixarmos com que isso predomine em nossa vida, em nossos corações, então possamos ter a certeza de que não vamos conseguir alcançar o céu, certo? E para finalizar, eu quero ler aqui um ponto interessante que eu achei aqui desse capítulo desse livro. Cadê? Aqui, ó. Diz assim, ó: Deus convoca seus servos a que estudem seu desejo e vontade. Olha só. Então nós temos que fazer a vontade de quem? É a nossa? Não é a vontade de Deus. Nós temos que fazer nosso desejo? Não. É o desejo de Deus. Olha o que diz aqui, ó, no livro de Efésios, Filipenses, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então nós temos aqui um exemplo do próprio Cristo, que nem ele mesmo, ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou do céu, da sua coroa, e agora ele se tornou pobre na terra, para que nós pudéssemos se tornar ricos em sua graça. Certo? Quando se apresentam homens com teorias forjadas, o que é uma teoria forjada? É uma teoria longe do contexto bíblico, totalmente diferente do que diz a Bíblia, certo? Teorias forjadas, curiosamente, não discutam com eles, mas firmes o que sabem, mas afirmam o que vocês sabem. Está escrito, deve ser vossa arma, né? Ou seja, esse deve ser o nosso ponto. Está escrito isso e isso, irmão. Homens há que procurarão tecer seus delegados fios de falsas teorias. Graças a Deus existem também os que foram ensinados por ele e sabem o que é a verdade. Então que Deus possa nos abençoar nessa manhã, para que nós possamos assim seguir o exemplo de Cristo, que ele, sendo Deus, ele deu exemplo em sua humilhação, né? Ele se humilhou, ficou pobre para que nós pudéssemos ficar ricos. Então que Deus possa nos abençoar nessa manhã e nos ajudar para que possamos assim vencer nossas falhas de caráter, e para que essa questão não venha habitar em nosso coração, né? A questão do fanatismo não venha habitar em nossa mente, e que nós realmente possamos receber o fruto do Espírito Santo, né? Aquele mesmo Espírito que Jesus recebeu quando foi batizado por Judas, né? Quando ele foi batizado ali por Judas, não. Quando ele foi batizado ali no Rio Jordão, né? Então ali ele recebeu o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo, vocês podem ver que Jesus Cristo, ele manso, humilde, longanimidade, bondade, né? Então tudo isso habitava no coração dele e passou a habitar com mais força. Então, irmão, o Espírito Santo é isso, certo? Não é você falar em outras línguas, falar em outros idiomas, expulsar demônio, não é isso. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo está lá em Gálatas 5, versículo 22, né? Então João Batista batizou Jesus, e agora ele foi batizado com o Espírito Santo, que baixou sobre ele em forma de pomba. Então que Deus possa nos ajudar para que esse mesmo Espírito que veio sobre Cristo
pode vir também sobre nós. Agradeço a oportunidade, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.